Fala galera bonitinha do meu canal, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Nesse vídeo, prepara uma pipoquinha, pausa o vídeo, que a resenha é grande. Nesse vídeo eu queria dar algumas orientações e perspectivas em relação a algumas observações que eu tive nos últimos tempos. Eu tinha me programado para ficar publicando vídeos aqui no canal periodicamente, mas não deu. Entrei no meio de uma reforma, depois eu entrei no meio de outra reforma, e quando eu vi, o tempo já tinha passado, as coisas já tinham acontecido, e as minhas expectativas tinham sido totalmente atropeladas pela rotina, pelo cotidiano e tudo mais. Eu queria fazer vários cortes e dizer que esse era um vídeo espetacular, alguma coisa do tipo, mas eu acho que eu quero, no fundo, passar algumas ponderações. Eu acho até que eu cheguei a passar naquele vídeo sobre reflexões para 2024. Mas o que acontece, gente, é o seguinte: quanto mais eu observo, que infelizmente eu observo demais, mas quanto mais eu observo, mais eu descubro coisas, mais eu descubro questões, mesmo que eu não queira descobrir essas questões, eu descubro. Primeiro, você é estudante de engenharia, você é engenheiro, você é profissional liberal, você é empreendedor, você é técnico, tem autoconhecimento. Se você se conhecer, algumas coisas que vão ser faladas no decorrer dos locais não vão te incomodar. Eu me incomodo com algumas coisas nos grupos que eu participo porque eu sou administradora, então determinadas coisas eu não posso admitir nos grupos onde eu tô. Mas também às vezes eu apronto, né? Eu falo alguma coisa, eu discuto com alguém, eu faço alguma coisa e as pessoas não gostam. E tá tudo certo, tá tudo bem. Não tá tudo bem no sentido de eu sou santa na história. Tá tudo bem no sentido de que vão ocorrer situações que eu vou precisar aprender assim também como eu vou precisar ensinar. E é sobre isso. Eu tenho um grupo, quer dizer, tenho vários grupos voltados para networking. Networking é relacionamento comercial. A minha principal observação e orientação dentro do grupo, minha principal ponderação dentro do grupo, é que as pessoas se apresentem o seu portfólio de produtos, serviços dentro do grupo, para que dessa forma todos possam se conhecer, todos possam entender o que um e o outro faz, e havendo algum tipo de necessidade e demanda, sejam umas pessoas capazes de lembrar das outras que estejam lá dentro do grupo. Só que o que eu noto é que as pessoas elas não pegam esse tipo de visão quando a gente pede para o pessoal se apresentar. Eles acham que a gente tá tipo num grupo de namoro. Gente, networking é uma questão do cotidiano. Networking é você compartilhar com pessoas que você tem interesse em trocar ideias ou que você tem interesse de fazer algum tipo de negócio com essas pessoas, você possa se apresentar para elas. Esse networking ele pode ser praticado através das redes sociais que você tiver. Eu, por exemplo, faço muito networking lá nos meus grupos do WhatsApp, compartilhando os artigos que eu publico no LinkedIn. No LinkedIn eu compartilho muita coisa no LinkedIn, porque eu gosto do LinkedIn. E também porque o LinkedIn distribui, né? Dá alcance. E raramente no Facebook e Instagram. Mas enfim. E eu noto que nós temos essa dificuldade e a gente precisa do autoconhecimento para que a gente possa superar essa dificuldade e procurar se tornar alguém melhor, um profissional melhor, uma pessoa melhor, alguém que possa realmente fazer mudanças e modificações na sociedade. Ah, mas por que o autoconhecimento é importante na engenharia? Porque se tu não gostar de obra e tu for para uma obra, tu já vai ver, eu não gosto de obra. O que eu estou fazendo aqui na obra? Eu estou na obra porque eu gosto de obra. Aí tu vai ficar naquela dualidade, eu gosto de obra, mas eu não gosto de trabalhar na obra. Oi? Obra é um local desafiador.
É aonde o seu funcionário, o seu pedreiro, o seu mestre, o seu encanador, o seu eletricista vai faltar, vai te deixar na mão. E você tem duas opções. Você pode ficar esperando por ele, espraguejando ele, ou você pode tentar compreender ele, que muitas vezes está em outro lugar fazendo algum outro serviço, que não o seu serviço. Então, o autoconhecimento é uma prática que nós, pessoas, deveríamos fazer, porque através do autoconhecimento eu sei quais são as minhas habilidades e quais são também as minhas deficiências. E através do autoconhecimento praticar aquilo que eu tenho dificuldade em desenvolver. Por exemplo, quando eu comecei a fazer projeto, eu tinha muita dificuldade em fazer projeto. Mas não é por conta do projeto em si, a cabeça atinava e maquinava para fazer o projeto. Só que eu procrastinava. Muitas vezes eu sentia que eu queria fazer o projeto, mas que tinha alguma coisa me bloqueando para não fazer o projeto. Talvez o estresse do dia a dia, talvez algum tipo de preocupação, alguma falha na Matrix, alguma coisa do tipo me impedia de fazer alguns projetos que eu queria desenvolver. Enfim, passado este momento com relação ao autoconhecimento, ainda cabe a questão do plano. Qual é o seu plano? Meu plano é me formar em engenharia, comprar uma Hilux e dar cavalinho de pau pelas ruas da cidade. Tem uma música que é assim. Mas qual é o seu objetivo? Qual é o seu plano? Você pode fazer um plano de vida, um plano de carreira. E quando a gente está em determinadas áreas, a gente percebe que esse plano, muitas vezes, ele não é o suficiente. Além do plano, de você fazer um plano, você tem que ter um compromisso com esse plano. Tem locais que eu não gostaria de estar, que eu não gostaria de frequentar, mas que por questões de networking, por questão de saber que são locais importantes para conhecer outros profissionais, para trocar umas ideias, para aprender, eu me submeto a estar nesses locais. Tem pessoas de grupos que eu frequento que eu não gostaria de estar naquele grupo, mas por questões de networking eu estou. Então, esse é o que? Compromisso. Compromisso com o network que eu estou fazendo. Você precisa do autoconhecimento, você precisa criar um plano e se comprometer com esse plano. Fácil é? Fácil não é? Agora vou para a pauta que eu queria compartilhar nesse vídeo. Foi muito difícil eu chegar aqui, nesse momento, de estar compartilhando as minhas ideias através de uma câmera para colocar no meu canal no YouTube, com o objetivo principal de orientar aquelas pessoas que são próximas a mim. E eu quero que vocês vejam isso como um investimento. Eu estou investindo na vida de pessoas que eu nem conheço. E não porque eu sou uma pessoa... Tenho algumas colegas, algumas amigas minhas que dizem uma frase muito interessante sobre mim. Elas falam assim, como tu é altamente desenvolvida. Não, eu não sou altamente desenvolvida. Eu queria ser perfeita, mas não, eu não sou perfeita. A grande questão é que a gente precisa olhar de maneira mais séria para a engenharia, entender quais são as nossas potencialidades e outra, entender que se a gente fica calado em relação às nossas potencialidades, em relação às potencialidades que a gente tem, a gente vai ver a engenharia se deteriorando e muitas vezes a gente poderia fazer alguma coisa para melhorar a qualidade da engenharia e a gente não fez. Com isso, eu não quero dizer para você que está vendo esse vídeo que a engenharia é fácil, é simples, é maravilhosa. Não, não é. A engenharia não é fácil, não é simples e não é maravilhosa.
A engenharia requer compromisso, a engenharia requer um plano. E outra, nós, enquanto seres humanos, a gente tem que estar procurando sempre se atualizar. A gente tem que estar procurando modificação, seja na nossa forma de pensar, seja na nossa forma de agir, seja nos contatos pessoais e profissionais que a gente tiver e fizer, mas a gente precisa buscar evoluir de alguma forma. Isso não é fácil, não é simples. Vão ter pessoas que vão irritar você, seja no seu local de trabalho, seja no seu local de network. Mas tudo bem. Isso é parte do aprendizado, isso é parte do processo e é parte do amadurecimento também. Quantas e quantas vezes eu quis excluir todo mundo que estava dentro dos meus grupos porque o pessoal não sabia se comportar. Gente, quando você está num grupo de WhatsApp, pelo amor de Deus, você não tem que ficar botando jornal de meia em meia hora. Mas tem gente que faz isso sem noção, só porque ele passa o dia inteiro, ele é empreendedor digital e ele passa o dia inteiro no WhatsApp. Escolha horários para fazer isso. Para que você não fique assediando pessoas que muitas vezes estão em outra atividade, estão fazendo um curso, ou então estão no trabalho. Então nós precisamos entender qual é o nosso papel. E aí, com relação a essa questão do papel, tem mais um ponto a ser colocado nesse vídeo. Se você chegou até aqui, curta, comenta, compartilha, deixa teu like e te inscreve no canal. Um ponto importante que eu quero ressaltar muitíssimo em relação ao nosso papel social é a questão do nosso papel dentro da sociedade. Nós precisamos conversar sobre qual é o nosso papel dentro da sociedade. O que nós estamos fazendo para melhorar a qualidade dos projetos, a qualidade dos serviços ofertados, a qualidade dos profissionais que estão se formando dentro do mercado. Por quê? O que está acontecendo? Os profissionais eles estão tão sem noção do que eles estão fazendo, que eles estão fazendo besteira. Eu publiquei um artigo lá no meu LinkedIn, o último artigo, acho que hoje é dia 23 de março de 2024. Eu publiquei um artigo semana passada. O último artigo que eu publiquei no LinkedIn era o artigo de número 69, se eu não me engano. E eu falava sobre uma cidade gaúcha, eu estou no Rio Grande do Sul agora, uma cidade gaúcha, onde a população tinha se unido para a construção de uma ponte. E eu fazia uma análise que se essa população conseguiu se comprometer a tal ponto de se unir, fazer um orçamento e fazer uma ponte em tempo recorde para colocar, né, para que essa ponte servisse de acesso à cidade, que eles tinham perdido, um dos acessos à cidade, mas que através dele era escoada a produção e também eles recebiam carga de uma produção, acho que era de uva. Se uma população de uma cidade foi capaz de se unir em prol de um objetivo, gente, o que vários engenheiros podem fazer se eles se unirem? O engenheiro é detentor de um conhecimento técnico inestimável. O engenheiro, ele sabe fazer orçamento, ele sabe fazer projeto, ele sabe fazer planejamento. O engenheiro, ele sabe criar planilha e elaborar, inclusive, relatório em PDF. Mas muitos engenheiros não entendem que eles são muitas vezes profissionais autodidatas. Tá, eu vou esquecer esse povo aí que eu tô falando, que os engenheiros sabem fazer isso e aquilo, e eu vou falar uma coisa para vocês. Eu sei fazer orçamento, eu sei fazer projeto, eu sei fazer planejamento, eu sei fazer relatório de obra, eu sei fazer aplicativo, aprendi a fazer aplicativo, aprendi a mexer em site, aprendi a criar arte para oferta de produto e serviço, mas aprendi a criar arte para oferta de produto e serviço, mas também aprendi a criar arte para apresentação de trabalhos, que servem para apresentação de redes sociais e outros tipos de apresentação. Hoje eu entendo o quão autodidata muitos de nós engenheiros somos e a gente não se valoriza. A gente não percebe o quão valioso nós somos. E
o quão importante esse conhecimento é para a nossa sociedade. O quanto esse nosso conhecimento é para a nossa sociedade de tão alto valor. Mas a gente, muitas vezes, vende um projeto por um valor muito baixo. E esse valor acaba contribuindo, essa desvalorização acaba contribuindo para a nossa desvalorização profissional. Não é sobre mim. Muitos de nós precisamos aprender isso. Não é sobre mim, não é sobre a Daniele, não é sobre o que a Daniele quer fazer da vida dela ou quem a Daniele quer ser. É sobre aquilo que eu represento, sobre quem eu estou representando, sobre a forma de me apresentar. É sobre isso. É sobre aquilo que eu estou criando para melhorar a sociedade onde eu vivo. E sobre o futuro que eu quero dentro da minha engenharia. Mas ainda assim da minha sociedade. É a gente entender que a gente precisa valorizar os nossos serviços relacionados à engenharia, porque precisa valorizar. Porque valorizando os nossos serviços, a gente tem maiores e melhores condições para criar outras oportunidades de serviço para outras pessoas. Mas o engenheiro ele precisa se ver como um multiplicador. Porque se o engenheiro conseguir um bom trabalho que eu digo é no sentido de uma boa obra, tá, gente? O engenheiro conseguir uma boa obra, e aí ele vai executar, por exemplo, uma casa do zero. O engenheiro conseguir um bom trabalho, vai executar uma casa do zero, aí ele vai ter um orçamento X. Aí ele vai trabalhar com aquele orçamento X, e aí digamos que o trato com o proprietário foi que se sobrasse um recurso ou conseguindo economizar aquele recurso, a bonificação ficaria para o engenheiro. Então, nós precisamos entender que se o engenheiro conseguir um bom trabalho no sentido da execução de uma obra, principalmente, né, ou até para a elaboração de um projeto, ele vai precisar de outros recursos, outros profissionais que possam agregar na vida dele, profissionalmente falando. E quando nós, engenheiros, não temos essa visão, o que acontece? A gente se perde naquele mundinho da falta de oportunidade. Não tem oportunidades. Então, senhores, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte. Eu sei fazer projeto, mas eu não sou bom em cálculo estrutural. Se associe com quem saiba fazer cálculo estrutural. Como é que eu posso me associar com quem saiba fazer cálculo estrutural? No grupo de network. Eu sou bom na área comercial. Tenho vários contatos. E de vez em quando eu consigo uma obra aqui, só que o meu negócio é conseguir gente para executar isso. E aí eu estou precisando de um engenheiro que tenha aí uma equipe para a gente trabalhar em parceria para executar esse serviço relacionado aos empreendimentos. Aonde eu vou encontrar esse engenheiro? Nos grupos de engenharia, nos grupos de network. Seja uma pessoa de visão. É muito difícil a gente ter uma visão relacionada a negócios. É muito difícil, gente. Eu digo isso para vocês de mim. É muito difícil isso. Mas a visão relacionada a negócios pode ser cultivada. Eu não tinha essa visão voltada para o negócio, não. Essa visão começou a se vislumbrar, acho que de um ano para cá. Um ano para cá, muito estudo, muita conversa, um bate-papo afinado com várias mentes pensantes. E aí a gente começa a mudar a forma como a gente pensa. A gente começa a mudar o nosso comportamento. A gente começa a mudar a forma como a gente fala. A gente se torna ainda mais político. Tomara que esse negócio não vire meme, né? Mas tudo bem. Então nós precisamos entender qual é a visão que a gente está cultivando. Ainda nessa mesma reflexão, né? A gente já falou aqui, né, sobre a questão do autoconhecimento, trabalho das habilidades de uma forma pincelada e outras cositas mais, né? E eu gostaria de chamar a atenção
para um ponto muito particular chamado comercial. Eu não sou bom em comercial, se alie com pessoas que são boas no comercial. Como é que eu posso fazer isso? Através dos grupos de network. Mas, mesmo que você não seja bom no comercial, mande, nem que seja por mensagem, para o seu parceiro comercial. Aí fica a dica para alguns parceiros meus, tá? Porque eu não sou mãe de Ná e não adivinho nada, né? Que vocês anotem, pelo menos através de uma mensagem, o que vocês são bons, o que vocês gostam de fazer, ou então com o que vocês costumam trabalhar. Não menos importante, coloquem também lá a questão da região onde vocês trabalham, que aí facilita a minha vida. Quando eu tiver contatos com alguém que queira, alguém daquela região, eu já sei com quem eu estou falando e com quem eu posso falar e quem eu posso procurar. Lembrando, tá, gente? Um ponto importantíssimo para esse nosso momento reflexivo. Sejam gratos. Sejam gratos por tudo que vocês fizeram até aqui. Sejam gratos até por aquilo que vocês perderam no meio do caminho. Sejam gratos. Porque até a chuva tem a sua finalidade. E às vezes a gente não vê dessa forma. A gente vê assim, foi uma perda que eu tive, foi um prejuízo que eu tive. Não. Tem coisa que neste momento pode ser visto como um prejuízo. Mas lá na frente pode ser visto como uma etapa de amadurecimento. E nós precisamos cultivar isso. Se você não tiver uma mente conectada com a gratidão, digamos assim, né? Você não disser assim, eu sou grato por isso. Você ficar só naquela vibe de ficar reclamando, você ficar só naquela vibe de ficar se criticando e se autocriticando, e toda hora parece que você está se autopunindo, nada flui. Até as pessoas tão próximas a você que veem aquele seu hábito extremamente nocivo, elas vão se afastar. Eu digo isso porque eu tenho um grupo de network aonde de vez em quando uma galerinha lá adora ficar reclamando. Mas essa reclamação, ela não é sobre mim. Essa reclamação é sobre cada um que está de pá virado. Essa reclamação, o mercado tá ruim. Gente, desde quando eu me formei eu escuto isso, o mercado tá ruim. Mas aí é que tá, a gente tem que ser empreendedor no sentido de criar soluções. Eu sei que eu nunca fui uma pessoa do tipo altamente positiva. Eu sempre fui muito autocrítica. De uns tempos para cá, eu estou me educando. Uma hora a gente engrena. E isso tem me ajudado bastante no sentido de frequentar lugares, conhecer pessoas, encontrar ideias que me ajudem a evoluir de alguma forma. Então sejam gratos por aquilo que vocês tiverem hoje, sejam gratos por aquilo que vocês perderam, sejam pessoas gratas pelas coisas boas que estão fluindo na vida de vocês, sejam gratos pelas coisas que estão ruins na vida de vocês, porque quanto mais a gente diz assim, eu sou grata, isso aconteceu de ruim, eu sou grata por isso. É difícil, é difícil. Muito difícil a gente dizer assim, eu sou grata por isso que aconteceu. Não é fácil. Mas uma hora a gente tem que começar a cultivar gratidão. Não para se acomodar, mas para entender que tudo tem a sua finalidade dentro da nossa existência. Eu não quero dar uma de sábia, sabichona aqui nesse vídeo, né? Até porque ele já está ficando muito extenso e vai ficar ruim de editar. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte: aonde vocês estiverem, tem possibilidades. Então, foquem nas possibilidades. Foquem naquilo que vocês querem criar. Foquem naquilo que vocês querem executar.
O resto a gente engrena depois. Nem que seja para a gente chegar com alguém e dizer assim, fulano, me desculpa por isso. Mas enquanto isso, vivam o processo de amadurecimento de vocês. Todos nós estamos em processo contínuo de aprendizagem e todos nós temos o nosso processo de amadurecimento. Fácil não é. Simples também não é. Mas ele é extremamente necessário. Gostou desse vídeo? Curta, comenta, compartilha, deixa teu like, te inscreve no canal, vai lá na Amazon, eu tenho vários e-books lá sobre engenharia, sobre autodesenvolvimento, sobre habilidades, sobre sabotadores. Vai também lá na Amazon da Rosiele Pegado, uma amiga minha, que ela fala sobre educação financeira. Vou até deixar aqui vou deixar os links aqui na descrição desse vídeo para vocês olharem, para vocês pesquisarem, para terem insights e vamos evoluir. E tá tudo bem.